Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Quero saber se tá dando para ver e ouvir bem. Oi, pessoal. O meu celular aqui parece que entrou. Puder responder aí no chat. Então, pessoal chegando, vou colocar lá no WhatsApp. Boa noite, Cleidiane. Vou colocar lá no grupo que a gente já está ao vivo. Obrigado pelo feedback, Cleidiane. Vamos dar só uns 5 minutinhos para o pessoal terminar de chegar, para a gente começar essa live, que é uma live diferente, né? Uma live de mais teórica, mais profunda, não no aspecto espiritual, mas de formação mesmo, mas tipo praticamente uma aula, né? Mas de um tema muito importante para todo mundo, né? Mas para as mães para as mães e para os pais de forma especial, né? Para os educadores. Boa noite, Lucimara, Deus te abençoe. Marcele, boa noite, salve Maria. Então, Letícia. Inês, Deus te abençoe. Mariana, boa noite. Então, quando der 9h05, a gente faz a oração para começar. Eu vou fazer uma pequena introdução e a gente começa de fato o conteúdo da aula, né? Liane, boa noite. Érica, boa noite. Lembrando que essa live vai ficar gravada. Vocês podem fazer perguntas, né? Eu sei que o tema hoje é um pouco mais exigente, então vocês podem tirar as dúvidas, explicar dizer se não entendeu, se quer que explique de novo. E eu vou tentar ser o mais didático possível
para a gente conseguir entender, sobretudo, a mensagem principal, né? O objetivo dessa live, que é falar um pouquinho sobre a identidade e a religião sob suspeita. Então, vamos começar fazendo uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então vamos explicar, né? Qual que é o que a gente está fazendo. Para a gente começar, né? O centro dessa live, dessa aula, né? A gente pode chamar assim, é a palavra suspeita, ou seja, paira uma suspeita em cima da religião e paira uma suspeita em cima da nossa identidade pessoal, né? Essa suspeita que paira e que afeta aquilo que nós somos, aquilo que nós mais amamos, que é a nossa religião, ela interfere diretamente na nossa vida, no nosso pensamento, e de forma especial isso interfere na mente, no pensamento, na educação, né, dos jovens, das crianças, enfim, né? Claro, aqui eu não falo só para mães, nem só para pais, né? Vale para todo mundo, mas eu acho que esse enfoque em quem educa é importante. Nós sabemos que existem forças no mundo que fazem de tudo para conseguir conquistar para si as pessoas, né? Existe uma certa guerra de conquista das almas, né? Ou seja, existem ideologias que buscam cooptar as pessoas para si, né? Para aquilo que eles acreditam, que eles defendem, né? As ideias correntes, né? E entendam bem, tudo que existe no mundo, ele antes, né? Antes das coisas acontecerem, as coisas são pensadas. Então, a gente nunca pode subestimar o valor das ideias. A gente nunca pode subestimar quando um filósofo, que aparentemente é uma pessoa solitária, que não interfere na vida de ninguém, quando essa pessoa coloca um livro em circulação, aquela ideia que aparentemente é inofensiva, ela pode gerar consequências muito drásticas com o passar do tempo. E ela pode interferir, e ela interfere na nossa vida. Muito daquilo que nós vivemos hoje, né? E eu acho que isso aqui é importante a gente pontuar desde já. Por que o padre está falando, está fazendo uma live de filosofia, né? Entre aspas, né? Por que falar de filosofia num grupo de mães? Né? É porque existem muitas coisas do nosso dia a dia que têm origem na filosofia e que interferem diretamente na nossa vida e que às vezes a gente, por falta de conhecimento da própria filosofia, a gente vive, mas a gente não entende por que essas coisas acontecem. Eu não vou aqui dar uma aula de filosofia, né? Eu não estou falando aqui para filósofos nem pessoas interessadas em filosofia, né? Eu estou falando aqui sobretudo para famílias, para mães, né? A maioria mães. Só que eu vou falar também de filosofia para vocês, porque muitas coisas da filosofia interferem e são importantes para o cotidiano de vocês e, inclusive, para que vocês possam levar a cabo a missão tão difícil de educar. E vocês sabem bem, né, sobretudo quem é mãe de adolescente, que paira sobre
a identidade, ou seja, paira sobre a ideia que nós temos de nós mesmos, sobretudo nos jovens, e sobre a religião, uma grande suspeita. Né? Bom, as ideias correntes, elas estão disputando as pessoas, e nós, hoje, né, vivemos um processo, né, que é o processo da hipertecnologização, ou seja, do uso massivo da internet. Quando a gente fala de suspeita em filosofia, né, um filósofo muito importante que cunhou, né, o conceito de mestres da suspeita, que é um conceito que nós vamos utilizar, pelo menos parcialmente aqui na nossa live de hoje, foi um filósofo do século passado chamado Paul Ricoeur, filósofo francês. Paul Ricoeur, ele pega 3 pensadores e chama esses pensadores de mestres da suspeita, que é Marx, Nietzsche e Freud. Os filósofos que ele chama de mestres da suspeita são filósofos da virada do século XIX para o século XX. Né? Bom, Marx é um pouco mais antigo, Marx e Nietzsche, mas o Freud já é dessa virada de século, então são século XIX e XX. Se é verdadeiro que esses 3 filósofos já colocam uma grande suspeita sobre a religião, especificamente aqui, claro, o Paul Ricoeur não está falando da religião propriamente, mas a gente está fazendo uma aplicação dentro do nosso contexto de um clube de leitura católico. Se isso era verdadeiro naquele período, isso é muito mais verdadeiro hoje, porque esse processo de tecnologização massiva, de uso da internet, faz, né, com que toda essa suspeita, todo esse processo de suspeição, e tenha um pouco de paciência, eu vou explicar com calma o que isso é. Todo esse processo ele se torna muito mais complexo e confuso, porque a gente tem uma quantidade absurda de informações o tempo inteiro. A quantidade de informações que a gente tem acesso hoje em 8 minutos é maior do que aquilo que há 200 anos atrás a pessoa tinha na vida inteira dela. Ou seja, a gente tem hoje no celular muito mais informação do que mega bibliotecas da Idade Média ou mesmo da Idade Moderna. Né? Tem um autor americano que ele fala, olha, nosso problema hoje não é falta de informação, é excesso de informação. Qualquer coisa que acontece, a gente tem coisas demais sobre o assunto, pessoas demais falando disso, informações demais, livros demais, e a gente fica confuso sem saber um pouco para onde ir. Então, o que acontece? Com o que a gente está lidando, né? Sobretudo os adolescentes e os jovens? Eles vêm de um clima cultural que coloca sob suspeita a própria identidade e a religião, e nós vamos explicar isso, ao mesmo tempo, dentro desse ambiente de informação confusa, massiva, né? Que faz com que essa suspeita, que já existia, né, se torna ainda mais forte. Então, esse que é o ponto que eu estou querendo trazer para vocês. Eu vou explicar com calma um certo caminho na filosofia que vai dizer por que a identidade e a religião estão colocados sob suspeita. E a gente tem que lembrar que o simples fato da internet, que é uma coisa que está perpassando a nossa vida, inclusive nós estamos aqui agora nela, não é isso? Fazendo essa live. O próprio fato da internet faz com que todo esse processo que eu vou explicar se torne muito mais forte, muito mais presente na vida de todo mundo, principalmente das novas gerações que já são nascidos e criados dentro desse ambiente. A maioria de nós que está nessa live agora não fomos nascidos e criados assim. Ou seja, a gente foi recebendo o acesso à internet na medida que a gente foi crescendo, alguns já quase adultos, ou adultos já, outros como eu, ali naquela fase do fim de infância, início de adolescência. Certo? Bom, essa é a introdução, não sei se está dando para acompanhar. Espero que sim, né? A gente vai tentar ir
né, devagar para ficar bem, né, tranquilo de entender. Então tá bom, né? Qual que é o ponto, né? Existe uma suspeita em relação aos valores, né, e de forma especial a religião. Eu vou centrar aqui na religião, tá? Mas isso pode ser falado de várias coisas. Existe uma suspeita com relação a nós mesmos. O Paul Ricoeur, que é o filósofo que cunhou esse termo de mestres da suspeita, ele cita 3 filósofos: Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Só que eu acho que é interessante e importante, e outros autores também falam isso, que a gente trate, antes de entrar naqueles que o Ricoeur chama de mestres da suspeita, que a gente trate de uma outra figura muito importante chamada René Descartes. Né? Então, por que a gente vai falar de René Descartes? Né? René Descartes é um filósofo ali do século XVI para XVII, não é isso? Do início da Idade Moderna, o fundador da filosofia moderna. E ele tem como escopo, como finalidade, né, como meta de vida, digamos assim, refundar a filosofia. Né? Até René Descartes, a filosofia dominante era a filosofia clássica. Né? Então, a gente tinha o Platão, Aristóteles, a filosofia medieval, que era uma filosofia muito ligada à realidade, né? Em que as pessoas buscavam conhecer as coisas e que tinha como o mais importante dentro da filosofia a metafísica, o conhecimento do ser. Já na própria Idade Média, isso foi decaindo, né? Foram surgindo filósofos que foram colocando em xeque, em questão, algumas coisas que eram muito importantes e que foram como que minando o valor dessa filosofia anterior, né? Para a gente traduzir aqui em termos simples, né? Para todo mundo conseguir entender. A filosofia era muito centrada no realismo, na realidade. E algumas filosofias, já do período final da Idade Média, foram trazendo questões que colocavam sob certa suspeita, a gente pode usar esse termo, a nossa capacidade de conhecer a realidade. Né? E a gente vai acabar desembocando nesse sujeito, o René Descartes, que era um cara católico que tinha estudado no La Flèche, que era um colégio de jesuítas, e não estava satisfeito com a filosofia que ele tinha aprendido. Ele era também matemático, né? Quem conhece matemática deve ter estudado aí plano cartesiano e tal. Então, o Descartes, ele quer refundar a filosofia. Um pouco antes do Descartes, a gente tinha uma pessoa muito importante chamada Galileu Galilei. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em Galileu nas aulas de história e nas aulas de ciências, não é isso? Galileu, na época dele, ali no século XVI, ele enuncia um princípio, né, segundo o qual as coisas que a gente pode conhecer verdadeiramente, né, são as coisas das quais nós temos ideias claras e distintas. Né? Ou seja, as coisas têm valor, né? Nosso conhecimento das coisas tem valor quando a gente tem uma ideia clara e distinta acerca das coisas. Esse conceito foi levado, ou seja, foi assumido por Descartes. E Descartes, ele fala assim, olha, essas coisas que eu aprendi da filosofia antiga, eu não consigo ter uma ideia clara e distinta dessas coisas. E por isso eu tô achando que esse negócio não é tão bem assim quanto estão dizendo. Então eu vou reconstruir a filosofia do zero, de modo que eu possa ter certeza de tudo aquilo que eu estou falando na minha filosofia, né, fundamentando a minha filosofia sobre ideias claras e distintas. Então, não sei se vocês estão, como eu não estou vendo vocês, não consigo ver como é que é a reação do rosto de vocês. Mas qual que é a ideia? Né?
ele pega um princípio que foi anunciado por um cientista e ele vai tentar fazer com que a filosofia seja uma coisa mais científica, por assim dizer, ou seja, uma coisa mais confiável, né, segundo a mentalidade dele. E, para fazer isso, ele arruma um estratagema, né? E o estratagema de Descartes é o seguinte: eu vou duvidar de tudo, e quando eu encontrar uma coisa indubitável, ou seja, uma coisa da qual eu não posso duvidar, da qual eu tenho uma ideia clara e distinta, eu posso construir a partir dessa verdade toda a filosofia, e aí toda a filosofia vai ser super confiável. Certo? Então ele faz um exercício que a gente chama de dúvida universal. Então, conta a história dele, que ele estava lá no quarto dele, é por volta das 10 horas da manhã, ele acordou tarde nesse dia, e ele tem uma espécie de uma experiência filosófica em que ele começa a duvidar de absolutamente tudo, certo? Ele duvida da existência das paredes, ele duvida de tudo que vocês puderem imaginar. Ou melhor, ele diz que duvida. Entendam vocês que não é possível essa experiência que ele está dizendo que ele está tendo. Né? Ele está dizendo que está duvidando de tudo, mas isso não é assim. A gente não tem como duvidar da realidade do chão sob nossos pés. Não é uma dúvida real, isso é mera especulação, certo? Mas ele diz que está duvidando de tudo. Né? Então entendam bem, tudo isso começa com uma experiência um tanto quanto duvidosa, né? Essa experiência de dúvida bastante duvidosa. Então, ele vai dizer que vai colocar tudo sob dúvida e ele vai procurar alguma coisa da qual ele não pode duvidar, uma coisa que eu não posso colocar em dúvida. E ele vai chegar na seguinte resposta: eu penso. Né? Olha só, entendam bem. Se ele está duvidando, né, ele está pensando. E ele não tem como duvidar, ele não tem como negar, ele não tem como questionar se de fato ele está pensando, porque ele está duvidando. Então, olha, e se eu penso, eu existo, porque eu não tenho como pensar sem existir. E aí vem a famosa frase de Descartes: eu penso, logo existo, cogito ergo sum. Né? Então, ele coloca toda a realidade sob suspeita e ele tira daí a única verdade indubitável, né, que ele consegue alcançar de imediato, de primeira, que é a realidade da consciência. Ou seja, a minha consciência é o primeiro princípio indubitável. O que é uma besteira. Por quê? Porque já foi mais do que provado que para que você chegue a essa conclusão, não é falso a frase penso logo existo. Só que é falso que isso é a primeira verdade que a gente atinge. Né? Só para dar um exemplo só. Né? Quando eu digo penso logo existo, para que isso seja verdadeiro, eu tenho que pressupor a continuidade do eu entre o penso e o existo. Entendem isso? Olha só, para eu sair daqui e ir na cozinha beber água, né, eu tenho que supor que nesse caminho que eu estou fazendo, eu continuo sendo eu, porque senão não vai matar minha sede. Entendem? É um negócio que a gente não pensa nisso, só os filósofos malucos pensam nisso, mas é verdade, entendeu? Então, essa continuidade do eu é somente uma das verdades, das várias verdades que vem antes do penso logo existo, sem a qual a consciência de estar pensando seria impossível. E a consequência de que a gente existe também. Então, olha só, entendam o que vocês precisam entender aqui para quem ficou um pouco confuso aí com a questão da filosofia. O Descartes, ele acredita mesmo que, quando ele fala penso logo existo, ele está extraindo uma primeira verdade que vai ser o fundamento de todo o resto. Só que isso está errado porque essa não é uma primeira verdade. E a partir do momento que ele começa a fundamentar todo o resto, toda a ciência, nessa verdade que é furada, todo o resto vira uma grande furada. Então, é isso que eu estou
querendo deixar claro aqui. Então, olha só, ele coloca a nossa consciência, o sujeito, o penso, como princípio e centro de toda a filosofia. Né? A partir do momento que você coloca o sujeito como princípio e centro de todo conhecimento, qual que é a consequência lógica? A gente não precisa ser grande filósofo para entender. A consequência lógica é um subjetivismo. O centro do nosso pensamento não pode ser a gente que está pensando, mas tem que ser a realidade sobre a qual a gente pensa. Entendam? Olha só, se eu tenho aqui esse caderno, né? Eu tenho o caderno. Esse caderno aqui é algo da realidade, certo? Para que eu conheça o caderno, eu, que sou o sujeito que está conhecendo, preciso me adequar à realidade. Ou seja, eu tenho que olhar para isso aqui e pensar num caderno. Se eu olho para o caderno e penso em tesoura, quem está errado sou eu, não é o caderno. Certo? Então, todo conhecimento, toda filosofia, ela tem que se basear na realidade. Só que agora, com Descartes, ela não se baseia mais na realidade. Ela se baseia em quê? No sujeito, que para ele, antes da realidade, vem o sujeito. E isso é o quê? Isso é o início, né, do subjetivismo moderno. Certo? Aí, vamos lá voltar para o assunto da suspeita. O que Descartes faz? Qual é o papel do Descartes nesse caminho? Ele coloca toda a realidade sob suspeita. Não é isso? Ele não duvida de tudo? Ele coloca toda a realidade sob suspeita. A única coisa fora de suspeita para ele sou eu. É o penso, é a consciência. Né? Só que, né, as nossas ações têm consequências. E às vezes a gente paga caro por nossas escolhas. Então, o que vai acontecer? Quando Descartes coloca a consciência como a única coisa que não está sob suspeita, ele prepara o caminho para que a própria filosofia dele seja colocada sob suspeita. Para que o próprio eu, o penso, o cogito, a consciência, a identidade, e aqui a gente está usando isso tudo como sinônimo, para que isso seja também colocado sob suspeita. E é isso que vai acontecer no século XIX e no século XX. Né? Nós vamos ter 3 mestres da suspeita, para usar a expressão do Paul Ricoeur, que vão colocar o próprio eu sob suspeita. O que significa isso? Na medida que eu for explicando cada um deles, vocês vão conseguir entender. Gente, eu repito, né, o assunto é um pouco mais pesado do que a gente está acostumado aqui no clube. Né? Então, vocês fiquem à vontade para colocar no chat aí, pedindo para explicar outra coisa, pedindo para... tirando dúvida, enfim. Certo? Vamos voltar. O primeiro mestre da suspeita é Karl Marx. Né? Todo mundo já ouviu falar de Karl Marx por causa do comunismo, né? Filosofia política. Só que o ponto principal do Marx que eu quero trazer aqui não é tanto o aspecto político, mas a base que gera todo o problema político do Marx. Né? Karl Marx tem um livrinho bem pequenininho chamado Tese sobre Feuerbach. Feuerbach foi um filósofo alemão que foi discípulo de Hegel e é ali um pouco anterior a Marx. Nesse livrinho em que o Marx vai refletindo um pouquinho sobre Feuerbach, ele enuncia um princípio que é muito importante para a sua filosofia. Esse princípio diz o seguinte, que não é a consciência... Então vamos lembrar lá do Descartes, né? Descartes, ele coloca tudo sob suspeita, menos a consciência. O que Marx vai dizer? Não é a nossa consciência, ou seja, o nosso eu, nossa identidade, que determina o nosso ser social, mas é o nosso ser social que determina a nossa consciência. O que ele está falando? Traduzindo para palavras simples, o que ele está dizendo? Olha, ele está dizendo o seguinte, não é a nossa identidade que determina quem nós somos perante a sociedade, e quando a gente fala de sociedade aqui, Marx entende sobretudo a economia, mas é a nossa situação econômica que determina a nossa identidade. O que Marx está dizendo? A gente é o que a gente é por causa daquilo que a gente tem. A gente é o que a gente é por causa da nossa classe social.
Então, o que ele faz? Ele coloca sob suspeita a nossa identidade, porque a nossa identidade, ou seja, aquilo que nós somos, né, no fundo é somente um reflexo de uma situação econômica pré-existente. Você é assim porque você é rico, você é assim porque você é pobre, você é assim porque você é de classe média e, enfim, né? Consegue entender? Ou seja, é sempre uma questão de economia, né? Então, é por isso que Marx ele acredita na luta de classes como algo que vai ser necessário de acontecer. Enfim, né? Para a gente tentar, para eu também vou tentar não devagar demais. Entendem a coisa? Olha só. Para Karl Marx, a nossa identidade, aquilo que nós somos, é uma consequência da nossa situação social e econômica, né? Só para vocês entenderem, algumas das consequências práticas dessa mentalidade, tá? Claro que aqui a gente já está fazendo um caminho mais longo, mas algumas consequências práticas dessa mentalidade que a gente encontra por aí, né? Essa ideia, por exemplo, de que a pessoa ela é o criminoso, né? O criminoso, coitado, né? Ele é vítima da sociedade, ele é vítima do capitalismo. É porque ele é pobre, então meio que isso o obriga a ser criminoso, né? Claro que é difícil que as pessoas cheguem a falar tão claramente assim, alguns até falam, mas a gente já conhece essa ideia, né? É gente que fala que é a favor do assalto, por exemplo, porque o assalto é como se fosse uma expressão da desigualdade, da luta contra a desigualdade social e assim por diante. Então, entendem isso? Essa ideia de que, a partir do momento que eu venho de uma classe social, eu estou preso, né, a ficar, ou seja, ter minha identidade marcada de forma determinista por isso. Entendam bem, nosso ser social, a nossa situação econômica, ela reflete sim na nossa identidade. Isso a gente não tem como negar. Né? A gente é marcado sim pela nossa situação econômica. Não é esse o problema. Né? O problema é quando a gente coloca a situação econômica como um peso de determinação, ou seja, do qual a gente não tem como escapar, certo? Que tira a nossa liberdade. Esse é o ponto principal. Ou seja, é dizer o seguinte, a gente não é verdadeiramente livre diante da nossa situação econômica. É isso que Marx está dizendo. Não é verdadeiro. Sim, nossa situação econômica influencia, mas ela não tira nossa determinação. Você ter nascido pobre não te obriga a ser ladrão, nem nada disso. Ou você ter nascido pobre não faz de você uma pessoa santa, entendeu? Pobre de espírito, como diz o Evangelho. Nem nada disso, certo? Não sei se vocês conseguem responder aí no chat, mas tá dando para ir acompanhando essa coisa? Então Marx ele coloca aí a consciência sob suspeita, isso? Em nome do determinismo social, né, e econômico. Bom, depois um outro filósofo, né, depois do Marx, que vai fazer a mesma coisa de outra maneira, é Nietzsche. Né? Nietzsche, também alemão, vai colocar em xeque a consciência e a nossa identidade em nome daquilo que ele chama de vontade de poder. Então, para Nietzsche, aquilo que nós somos é uma expressão da vontade de poder, ou seja, é uma expressão de uma luta por poder, por estar por cima, né, por vencer. Entendo, eu vou explicar um pouco menos o Nietzsche aqui nesse aspecto, porque é simples, na verdade. Nietzsche é um filósofo bastante complexo, mas a ideia, em geral, é uma ideia simples. É a ideia de que a realidade se move por uma grande briga de poder, uma grande luta de poder, que não é tanto uma luta
não é uma luta, como Marx queria, de classe social, mas uma luta de poder mesmo, certo? De autoridade, enfim. Né? Então, a consciência para Nietzsche está muito mais relacionada com isso. Então, aquilo que nós somos é consequência disso. Então, de que maneira isso se manifesta na prática? Né? Com algumas ideias que ficaram hoje de que a pessoa é assim, né, porque ela foi inferiorizada, sabe? Não, aí de novo, a mesma coisa do Marx. Não que isso não exista de fato, não que isso não influencie de fato, né? Mas a gente colocar tudo na conta da síndrome de inferioridade, na conta de que me maltrataram quando eu era criança. Entendem isso? Colocar tudo como se fosse uma grande briga para ver quem que vai se dar melhor, ou seja, colocar tudo o determinismo humano todo na conta da irascibilidade do ser humano, né? Como se a gente fosse um bando de animal querendo disputar quem vai ser o chefe do bando, né? Isso daí também reduz o ser humano a uma coisa que é sim um aspecto da nossa realidade, da nossa identidade, mas que não é aquilo que determina, aquilo que faz a gente ser quem a gente é. Certo? Então, a consciência, a identidade é colocada em xeque em nome dessa vontade de poder em Nietzsche. Em Freud, nós temos uma terceira suspeita sobre a nossa consciência, sobre a nossa identidade, em nome agora não tanto da questão econômica, não tanto da vontade de poder, mas daquilo que nós chamamos de vontade de prazer, basicamente da libido. Ou seja, a nossa identidade é consequência da nossa libido e da maneira como a gente lida com a nossa libido, com o nosso desejo sexual. Certo? Claro, tudo muito mais complexo, mas aqui para a gente fazer uma simplificação. Então, ou seja, aquilo que determina quem nós somos são as diversas etapas da manifestação da nossa libido e da maneira como a gente reprime isso. Então, aí ele vai lá embaixo, lá no complexo de Édipo, e fala sobre incesto, e aí quando ele vai interpretar sonhos é tudo sexual, entendeu? Então, essa ideia de que a sexualidade, né, ou seja, a libido, o desejo sexual, domina completamente a estrutura do ser humano e faz com que toda a nossa vida seja resumida basicamente a questões de sexo, né? Então, é muito comum dentro da psicanálise esse tipo de mentalidade, embora nem todos os psicanalistas sejam assim, né? Mas isso ficou muito forte, isso foi a mensagem que ficou do Freud, né? Então, essa hipervalorização da sexualidade, da libido, do prazer, né? E a maneira como as coisas são interpretadas, né, como consequência de uma repressão do prazer, porque a gente sabe muito bem que a gente aprende desde pequeno a reprimir algumas coisas, né? Assim, vocês que são mães, se você tem lá seus filhos que são pequenininhos e eles tomam alguma atitude, fazem algum gesto, né, que dê a entender algo um pouco mais sexualizado, né? Ou então a menina que senta e a saia tá muito para cima, o que a mãe logo vai lá e manda a menina fechar as pernas, puxar a saia, não é isso? A gente faz isso. Então, esse tipo de atitude, para Freud, reprime a libido, que é uma coisa natural, e isso vai gerando, ou seja, uma série de coisas que vai gerar neuroses depois. Não é isso? Que vai gerar neuroses depois. E é isso. Entendem? Ou seja, a nossa determinação agora, em Freud, é a questão sexual. Então, a motivação é muitas vezes interpretada dessa maneira. O freudiano vai ler um livro, vai escrever uma história de um filme e, no fundo, normalmente vai ter ali uma motivação sexual. É alguma frustração sexual que gerou isso, enfim.
né? Tudo colocado sob suspeita. Com Freud, até a relação entre pai e filho é colocado sob suspeita, com essa ideia de que essa ideia meio incestuosa que ele tem da relação entre pais e filhos. Um negócio bem grotesco, mas é muito forte, e Freud é muito forte na mentalidade nossa contemporânea. Então, ele coloca a identidade sob suspeita porque a identidade agora é consequência da libido. Ok? E a religião? Esses três filósofos, né? Esses três filósofos que derrubam aquilo que Descartes tinha deixado como a única coisa sólida, ou seja, Descartes abriu mão da realidade em nome do sujeito. Marx, Nietzsche e Freud abriram a mão do sujeito em nome da economia, do poder ou do sexo. Né? E o que fica? Né? O que fica para além disso? Fica uma crítica forte à religião. Né? A suspeita sobre a religião de três maneiras diferentes. Então, a suspeita sobre a religião de Marx funciona da seguinte maneira. Se é o nosso ser social que determina a nossa consciência, né, a religião, que faz parte daquilo que Marx chama de superestrutura. Então, só para vocês entenderem melhor um pouco. Para Marx, as coisas se dividem da seguinte maneira. Existe a estrutura econômica e existe a superestrutura. Tudo aquilo que não é economia é superestrutura. Então, é a literatura, as artes em geral, a religião. E para ele, tudo que é superestrutura é reflexo e consequência da estrutura. Então, assim como o nosso ser, nossa consciência. Ou seja, nossa consciência não é reflexo da nossa situação econômica. Então, todo o resto também. As artes, a literatura, a música, etc. E a religião. E o que é a religião para Marx? A religião é o ópio do povo. Ópio é uma anestesia, uma droga anestésica, certo? Então, para Marx é o seguinte, a religião é o quê? É o seguinte, olha, os opressores, as pessoas que detêm os meios de produção, na nossa época, os capitalistas, né, os burgueses, certo? Eles são os que detêm os meios de produção e o dinheiro. Eles dominam a economia. Né? Eles constroem a religião para que a religião funcione como um anestésico para o povo proletário, ou seja, os trabalhadores que estão sendo oprimidos. Então é o seguinte, você tá lá, você trabalha na fábrica, você é oprimido porque você trabalha pra caramba e você não ganha nada, o patrão fica com a mais-valia, com lucro, etc, etc. E em vez de você se revoltar contra o seu patrão e fazer revolução, que é aquilo que ele quer, o que você faz? Você vai na igreja, e aí o padre vai lá e fala de céu, que você tem que carregar a cruz, que você tem que aceitar o sofrimento. Então, em vez de você mudar o mundo fazendo revolução, você está anestesiado com essa ideia de que a vida aqui mesmo é um vale de lágrimas, mas no céu vai ser tudo feliz. Sendo que não existe céu, entendeu? Não existe céu. Você tem que conseguir fazer o céu aqui na Terra. Né? Então, a ideia de religião do Marx é isso. É um instrumento dos opressores para impedir que os oprimidos façam revolução em nome de uma fantasia, que é o paraíso. Certo? Então, essa é a primeira maneira que a religião foi colocada sob suspeita dessa forma. Certo? Isso é uma espécie de alienação, de fato. Então, entendam. E o seguinte, esse tipo de discurso vai ser ouvido, provavelmente vocês já ouviram isso, mas os seus filhos vão escutar isso também. Né? Vão escutar isso. Ou seja, de que a religião é toda uma questão, é uma questão de, sabe, uma coisa que está ali do lado dos poderosos, dos burgueses, etc., para não permitir que as pessoas de fato percebam a realidade das coisas. Né? E a gente vai ter, agora mais recentemente, o quê? A teologia da libertação, que é o quê? É você pegar e misturar as duas coisas. Então, na teologia da libertação, o que eles fazem? Em vez de eles ficarem falando mal da religião, porque a religião fica falando do céu, eles entraram na religião e pararam de falar do céu. Então, assim, a religião vira um instrumento de revolução. Então, a igreja não é para falar do céu, a igreja é para falar
das coisas humanas, das coisas mundanas, a igreja para falar dessas coisas, ou seja, para conseguir com que o mundo melhore, entendeu? Então, claro, a gente também quer que o mundo melhore, a gente também quer que a justiça seja feita, etc, etc, mas sempre em vista de uma justiça perfeita do paraíso. Quando a gente reduz a religião a uma questão meramente humana, social, a gente está caindo exatamente na conversa do Karl Marx, certo? E é o que a teoria da libertação faz. Então, vocês conseguem entender? Ou seja, a suspeita que é colocada sobre a religião. Então, de que maneira isso chega até nós? Ou com essa ideia de que, olha, a religião é uma coisa negativa, porque a religião é só um instrumento do poder contra os pobres, etc. Ou então, quando vem com a capa de religião, para dizer assim, não, a religião não tem que ficar falando de céu, de paraíso, de santo, a religião tem que falar só das coisas daqui da Terra. Certo? Como que o Nietzsche entende a religião? Qual é a segunda suspeita? O Nietzsche, como ele interpreta tudo sob essa ótica do poder e da vontade de poder, para ele, né, e Nietzsche é o cara que vai postular a transmutação dos valores, ele vai falar abertamente que a gente tem que mudar os valores. Aquelas coisas que a gente considera como boas, ele vai considerar como mais, aquelas coisas que a gente considera como mais, ele vai considerar como boas, de modo geral. Ele vai dizer, olha, a religião cristã, de um modo especial, não passa de ressentimento. Né? A religião cristã é o seguinte, é um negócio de escravo, de gente derrotada, que fica ressentido por ser derrotado e por isso tem uma espécie de sede de vingança que faz com que as pessoas fiquem desejando, né, o céu para si, o inferno para os outros. Então, olha, entendam bem qual que é a ideia do Nietzsche. Para ele, sobretudo a doutrina do inferno, para ele é o seguinte, é o fato de que o cristão ele é um cara fraco que não tem força e coragem para viver a vida como ela deveria ser vivida, ou seja, nos prazeres. E para justificar a sua fraqueza, ele fica inventando essa história de que, olha, eu vou lutar contra mim mesmo, eu vou para o céu e vocês vão para o inferno. Mas que no fundo isso é só vingança, isso é só ressentimento. Entendem? Né? Para ele, a sua vozinha que fica lá rezando o texto todos os dias, né? Piedosa e tal, ela é só uma pessoa muito ressentida e muito vingativa. Né? Porque isso que ela está fazendo porque como ela não consegue ser forte, e para ele ser forte significa viver independente de Deus, independente da moral, né? É uma pessoa ressentida que... A religião se resume a isso, entendeu? Religião é coisa de gente fracassada, né? Religião é coisa de gente fracassada, o próprio Cristo é fracassado, né? Embora ele... Tem passagens que ele fala bem de Jesus, tem passagens que ele fala mal, enfim. Mas, normalmente, aquelas coisas que a gente considera como positivas, como, por exemplo, a caridade, você ajudar o próximo, para ele isso é uma coisa absurda, entendeu? Isso daí é ficar alimentando essa fraqueza. Assim, não dá pra gente falar muito disso, porque senão ficaria longo demais. Mas existe no fundo, tanto no fundo do marxismo e até no próprio Nietzsche, uma ideia um tanto quanto darwiniana, né? De que a humanidade ela precisa ir evoluindo, assim como o processo de evolução dos animais, de modo que o mais forte sobreviva para que a espécie vá melhorando. Então, existe um pouco essa ideia também, né? De que a gente deveria valorizar os mais fortes e abandonar, de certa maneira, e eliminar os mais fracos. Não é à toa que o próprio Nietzsche vai ser considerado por alguns como o profeta do nazismo. Né? Essa ideia de super-homem, ou seja, um homem forte que não precisa de Deus. A frase famosa Deus está morto, né, que está lá também nas suas obras. Então, entendem? O Nietzsche ele coloca sob suspeita a religião porque a religião para ele virou uma coisa de senhorinha ressentida, entendeu? Então, isso vai ser muito transmitido também para os filhos de vocês. Né? Essa ideia de que religião é coisa de gente idiota,
religião é coisa de gente, sabe, trouxa, que fracassada, entendeu? Gente fracassada, que não tem valor, que não... sabe? Ou seja, isso é o tipo... Isso, digamos, cativa muito os jovens, porque o adolescente de si já é meio revoltado, entendeu? Então, você vai ter um filósofo mais revoltado ainda, falando com ele isso aí mesmo, vamos se revoltar. Porque esse negócio de Deus, de religião, só serve para te impedir de ser feliz. Porque eles ficam te proibindo de usar droga, de beber, de fazer sexo, entendeu? Porque esse pessoal é um bando de ressentido que não sabe viver a vida e também não quer que ninguém viva. Então essa é a ideia que o Nietzsche vai acabar trazendo. Gente, sempre lembrando, né, nós estamos aqui, tem 50 minutos que a gente começou a live, eu estou resumindo um filósofo hipercomplexo em poucas palavras, certo? Né, que daria para a gente, se quisesse, fazer um curso só de Marx, um curso só de Nietzsche, um curso só de Freud. Né, mas aqui para a gente resumir e para ficar mais fácil de entender. Então, a religião é colocada sob suspeita, sob o sinal, sob o signo do ressentimento. E Freud também coloca a religião sob suspeita. Né? Freud coloca a religião sob suspeita em nome da vontade de prazer, da libido, em que a religião se torna uma grande neurose coletiva. Uma neurose coletiva fruto da maneira como o ser humano vai reprimindo a sua sexualidade, que transforma o ser humano em alguém infantil. Então, para o Freud, a religião é algo infantil, bobo, certo? Não é à toa, né, aqui, de acordo com a mentalidade dele, que a religião fica se expressando de forma infantil, que fica chamando Deus de pai, entendeu? Que Maria é mãe, que isso é coisa de criança, entendeu? Isso é coisa de criança que fica aprendendo desde sempre a reprimir a sua sexualidade. Então, entende isso? Para o Freud, a religião é isso. É uma grande repressão, né? Porque a religião fica pregando castidade, né? Então isso vai deixando todo mundo reprimido. Então, no fundo, essas pessoas religiosas é um bando de gente pervertida, reprimida. Entendeu? Porque na cabeça dele todo mundo é pervertido mesmo. Né? E isso também vai ser muito levado para os filhos de vocês. Né? Essa ideia de que... Aí o que acontece com frequência? Seu filho adolescente, criança, não sei o que, tá precisando de psicólogo. Aí cai na mão de um freudiano. Aí o freudiano vai dizer, você é assim, você tá triste porque você não... Entendeu? Não faz o que você precisa fazer, entendeu? Aí fica ensinando que masturbação faz bem, que pornografia faz bem, certo? Porque isso serve para você se liberar da repressão, para você válvula de escape, etc, etc, etc. E que o seu problema é que você é casto demais. Né? Entendem a coisa? Esse é um negócio que acontece todos os dias. E o que acontece? Ainda no século XX, né, já num período um pouco posterior a Freud, né, a gente vai ter na escola de Frankfurt, que é uma escola fundada lá na Alemanha, que depois foi para os Estados Unidos, fundado por um argentino muito rico chamado Felix Weil, que é muito curioso, porque Marx fala que o ser social determina a consciência, e esse cara era milionário e era comunista, então o ser social dele não determinou a consciência dele. Esse cara financiou alguns filósofos comunistas, e principalmente dois desses filósofos, que é o Marcuse e o Erich Fromm, eles vão casar Karl Marx com Freud, né? E vai virar o mundo que a gente está... Ou seja, claro, esses filósofos não são culpados de todos os problemas da humanidade, evidente, né? Mas muito do que a gente vive hoje é responsabilidade também disso, ou seja, dessa ideia casada de marxismo com Freud, de que, né, ou seja, a gente precisa libertar o eros, para usar a expressão que eles às vezes usam, de que a gente precisa libertar, ou seja, a revolução sexual é uma crítica ao capitalismo, entendeu? Então, entendem a coisa? Por isso que está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Na política está tudo interligado, a sexualização com coisa social, com corrupção. É tudo Marx, Nietzsche e Freud dançando cirandinho, entendeu?
Tá tudo ligado, né? E tá em volta da gente, né? E se a gente não consegue entender o motivo pelo qual nós mesmos e a nossa religião está sendo colocado sob suspeita e vai ser apresentado como algo suspeito para os nossos filhos, fica mais difícil da gente conseguir explicar e da gente conseguir combater essas coisas, né? E da gente transmitir algo que seja verdadeiramente sólido, né? Acerca da nossa própria identidade, né? Hoje em dia todo mundo sabe que a identidade é colocada sob suspeita o tempo inteiro, com essa ideia de que a gente pode ser o que a gente quiser, de que eu me sinto não sei o que, então eu sou porque eu me sinto, que é um negócio subjetivista, não é isso? Cartesianismo barato, né? Ou essas outras ideias aí, né? Né? Ligadas à economia, ao poder ou ao prazer, que vão fazendo com que a gente se afaste cada vez mais da realidade do nosso próprio eu e da nossa religião. Por isso que a gente precisa conhecer bem a nossa fé. Por isso que a gente precisa viver bem a nossa fé. Para que mesmo sem que a gente entenda as nuances filosóficas e teóricas por trás do problema, a gente seja capaz de transmitir para os filhos algo que está acima de toda suspeita, entendem? Para que essa coisa seja de tal maneira vivida e aprendida pelos filhos de vocês, que na hora que chegar essa galera colocando sob suspeita a religião deles, aquilo que eles são, eles, mesmo que não entendam nada de filosofia, eles vão dizer assim, não é assim, eu tenho certeza, né? Eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus Cristo, eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus valores. Então, esse que é o ponto que eu estou querendo trazer, né, para vocês que são mães, que são educadoras. A gente precisa trazer solidez, porque o mundo vai trazer suspeita sobre a identidade, sobre a religião de um modo especial. Bom, já deu 1 hora, eu não quero demorar demais. Eu queria, se alguém quiser falar no chat alguma coisa, perguntar alguma coisa, a gente pode ir encerrando, né? Claro, não dá para falar tudo, não dá para, porque senão eu ficaria muitas horas aqui, mas era só um pouquinho, né, da coisa. Então, a Lilice perguntou que tem muitos psicólogos católicos dizendo seguir uma linha tomista. Explicar como seria o pensamento dessa linha. Olha só, a questão da psicologia tomista é o seguinte. São Tomás de Aquino foi o maior, né, a gente pode dizer assim, o maior filósofo, o maior teólogo da história da igreja. Ele é do século XIII. E ele não é um psicólogo no sentido moderno da palavra, né? Mas ele entende, como poucos, o que é o ser humano, como o ser humano funciona. Aquilo que se chama de psicologia tomista, na verdade, é o quê? É uma tentativa, né, com maior ou menor sucesso, de utilizar aquela antropologia de São Tomás de Aquino, né, para aplicar ao uso moderno de psicologia, né? Ou seja, basicamente interessante a ideia. Qual que é a ideia? Olha, a psicologia atual é uma maneira da gente responder a alguns anseios do ser humano, algumas questões. Então a gente tem, por exemplo, problema da ansiedade, problema da depressão, etc. Só que os grandes psicólogos da história, né, ou seja, de quando a psicologia começa, lá com Wundt, aí passando por Watson, Skinner e quem mais que a gente pode botar? O próprio Freud, Adler, Viktor Frankl, etc, etc. São grandes nomes da história da psicologia. Todos esses aí têm uma antropologia muito defasada, ou seja, eles têm uma ideia de ser humano muito defasada. O Viktor Frankl seria talvez o que tem uma ideia melhor, mas mesmo assim não chega nem perto daquilo que é de São Tomás. Então, a tentativa de psicologia tomista seria isso, é você criar e fundamentar toda uma psicologia baseado nessa antropologia muito sólida de São Tomás.
E a gente tem alguns nomes muito bons nessa área, mas, olha, fiquem um pouco atentos aí com a internet, porque é muito fácil ficar se vendendo como psicólogo tomista, né? Gente, o tomismo é uma filosofia bastante complexa também, a gente estuda muitos anos para entender bem, então, né, claro, provavelmente vai ser melhor do que os outros, mas também cuidado para não se deixar iludir às vezes, né? Hoje em dia na internet tá tudo a gente, ou seja, tudo foi colocado sob suspeita e às vezes a gente esquece de colocar sob suspeita aquilo que a gente vê na internet, né? Como eu falei, a psicologia tomista não é um negócio muito comum, não é fácil de achar pessoas que sejam realmente tomistas, que entendam da coisa para aplicar, muito menos que consigam aplicar isso à psicologia. Mas seria isso. Existem, olha, nem tudo que existe nas escolas modernas de psicologia são coisas ruins. Tem muita coisa muito válida no TCC, por exemplo, na logoterapia, certo? Né? Depende muito do problema que está sendo colocado, né? Mas também, assim, vamos rezar e torcer para que uma nova geração de psicólogos católicos consiga beber mais dessa fonte antropológica de São Tomás de Aquino e de outras coisas da tradição da igreja que são muito positivas nesse sentido. Muita coisa da patrística ajudaria muito na psicologia, mas sempre tenta sempre assim, olhar bem, ver, pesquisar quem é a pessoa, entendeu? O currículo da pessoa, formação, porque às vezes você vai confiando só porque a pessoa é católica e acaba também caindo num psicólogo ruim, né? Isso pode acontecer. Gente, deixo entre parênteses o seguinte fato. Eu não tenho Instagram há muitos anos, então eu não faço a menor ideia a quem essa pessoa está se referindo. Não sei quem fala de psicologia tomista na internet, não faço a menor ideia, graças a Deus. Né? Eu não sei, então eu não estou criticando ninguém especificamente, eu estou falando aqui de forma geral, tá? Tomara que tenha gente muito boa por aí, tá? Mas eu não sei, não conheço. Pamela, Deus te abençoe. Bom que você gostou da live. Ana Cristina também. Vocês falaram de parte 2, de ampliar o tema. Tem, sim, esses temas dá para ampliar, né? Quase que é um infinito, tem muita coisa. Eu dou aula de filosofia no seminário, então a gente está lidando com isso o tempo inteiro. E tem muita coisa da história da filosofia que acaba tendo muita utilidade para a gente na prática, para vocês, de forma especial. E que às vezes eu tô lá lendo, vendo, ou dando aula e falo, caramba, isso aqui seria legal tratar, porque isso influencia na nossa vida. Isso daí tem a ver com a maneira como a gente fala, por exemplo. Muita coisa que a gente fala, expressões de linguagem que são fruto de situações filosóficas, etc. E o negócio também é tempo para conseguir trazer isso para vocês, né? Mas tem muita coisa interessante que seria bom para a gente aprender, tanto do ponto de vista negativo, ou seja, da gente entender os problemas, como foi essa aula de hoje, uma aula um pouco mais negativa, como também tem muita coisa boa que a gente pode usar e aprender e falar, isso aqui é interessante, isso aqui é legal para a gente usar na nossa vida, para a gente ensinar para os nossos filhos. E também essa live de hoje, por mais que eu tenha marcado muito em cima, foi uma espécie de teste para saber se vocês também iam gostar desse tipo de conteúdo um pouco mais pesado, né? Porque a gente pode ir também trazendo mais conteúdo nesse sentido. Se vocês gostarem, se eu ver que o pessoal que foi bom e útil para as pessoas. Obrigado aí pelo feedback de vocês, Érica, Cristina, Clarice, Lucimara. É isso. A Cristina falou de fazer tipo cursos. Eu tinha vontade, eu não tenho mesmo tempo para fazer. Mas eu tinha vontade de fazer pelo menos uma série de vídeos assim sobre algum assunto determinado, tratando com mais calma cada tema. Eu tenho pelo menos 2 livros
que eu tinha vontade de gravar, não colocar no ciclo assim para ler nos 3 semestres, mas que eu tinha vontade de, sabe, gravar uma série de vídeos sobre aquele livro pra gente, sabe, destrinchando. Um negócio que é muita coisa, né, legal que a gente poderia ver, certo? Espero que tenha sido útil para vocês. Se alguém, né, agora na live acho muito difícil, mas se alguém depois, se estiver vendo esse vídeo, quiser conhecer mais o nosso apostolado, dá uma olhada no nosso canal. Aqui nós somos um clube de leitura para mulheres, focado em mulheres, com a ideia de dar formação intelectual e espiritual, né, para as mulheres. É um clube católico e é isso que a gente faz. A gente vai lendo livros e vou compartilhando aqui, né, minhas leituras também, para a gente ir aprendendo mais coisas. E às vezes a gente traz algum tema também de cultura, enfim, de filosofia. Bom, já aproveito para dizer, a nossa próxima live do clube, do ciclo do clube, que é a segunda live sobre o livro Não Vos Preocupeis, do padre Léo 13, vai ser na quinta-feira que vem, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, né? Mas vai ser na quinta-feira que vem, se Deus quiser, a live sobre a segunda parte do livro Não Vos Preocupeis, seguindo esse nosso tema sobre a providência de Deus. Tá bom, gente? Acho que é isso, né? Já tá tarde. Muito obrigado por participarem, por, né, terem essa paciência de me ouvir aqui. De forma especial pelo interesse num tema que eu sei que é difícil, numa live que é pesada, enfim. Se você quiser depois mandar mensagem, amanhã nós vamos abrir o grupo do WhatsApp, se quiser mandar mensagem fazendo alguma pergunta, pode ficar à vontade. E é isso. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Agradeço demais todo mundo que participou, que incentiva. Vamos seguindo firme. E dá uma olhada também lá no grupo a informação sobre o nosso recolhimento espiritual no dia 20 de setembro. Você já pode fazer inscrição para vir aqui na igreja participar desses momentos de oração, né, e de palestras, enfim. Convido também todo mundo para participar. Bom, vamos fazer uma oração para terminar, uma oração a Nossa Senhora Mãe Amável. Ó Deus, que quisestes que pela anunciação do anjo o vosso verbo tomasse carne no seio da bem-aventurada Virgem Maria, vos pedimos sejamos ajudados por sua intercessão junto a vós, nós que acreditamos ser ela verdadeiramente a Mãe de Deus, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.